noite a todos, então. Bem-vindos a todos, né? Encarnados e desencarnados, mais uma noite a essa casa, mais uma noite de estudo, de preparação para a nossa caminhada, para a nossa evolução. Pedimos a espiritualidade que conduz os nossos trabalhos, os quais nós somos somente as ferramentas, e principalmente o amor de Cristo nos une em nossos pensamentos e em nosso aprendizado. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Boa noite a todos. Então, dando seguimento à aula. Sobre o que estamos estudando? Obsessor e obsediado. É isso aí. O capítulo é obsessão. E aí, entrando no capítulo novo, o penúltimo da apostila, o processo obsessivo. Este programa explora a mediunidade, obsessão e desobsessão, focando a dinâmica entre os médios e o mundo espiritual. Abordaremos a sintonia obsessiva, as infecções fluídicas e a relação entre o obsessor e o médio, obsessão e o médio, oferecendo uma visão abrangente sobre o tema. O objetivo é fornecer conhecimento e ferramenta para entender e lidar com os desafios da mediunidade, promovendo, desenvolvendo espiritual e prática mediúnica saudável. Ou seja, para que a gente consiga tratar a si mesmo e, quem sabe, um dia ajudar o próximo. Início do processo. Como é que se dá início ao processo de obsessão, né? Falando de desencarnado para encarnado, ou de encarnado para desencarnado, ou de encarnado para encarnado, ou desencarnado para desencarnado. Os 4 pontos que podem haver a obsessão, né? Geralmente a gente entendia que a obsessão acontecia só da parte espiritual para material, né? E hoje a gente sabe que qualquer um dos lados pode haver. Como é que ela dá início? O obsessor identifica a vítima. Os condicionamentos e a predisposição e as defesas desguarnecidas, aproveitando-se para instalar sua onda mental. Para ver, primeiro, um processo obsessivo, seja por um espírito que quer cobrar de nós alguma coisa, seja por um espírito que está sendo colocado para cobrar alguma coisa de nós em mando de outra pessoa, né? Nós temos essas situações também. O primeiro passo é ele localizar, porque geralmente, quando a gente fala de desobsessão, a gente traz essa desobsessão muitas vezes de uma vida passada, de várias experiências negativas ou não tão aproveitosas que tivemos em vidas passadas, né? Que a pessoa ao qual vem nos cobrar acha no direito de cobrar alguma coisa de nós. Como na encarnação anterior eu tinha um corpo físico totalmente diferente do que eu tenho hoje, ela precisa vibratoriamente me achar. E saber que eu sou aquele ser que prejudiquei ela numa vida passada. Então, o primeiro passo é ela me localizar. A gente, na parte mediúnica, conversa com muitos espíritos que dizem: estava muito tempo atrás dela e hoje eu achei. Isso acontece bastante na parte mediúnica. Ou seja, ele estava há muito tempo nessa encarnação procurando, até que achou ela nessa existência. E aí ele começa a sondar
quais são os pontos fracos que ela tem nessa encarnação. Sondando esses pontos fracos, ele começa, então, o trabalho de obsessão. Até aqui tem alguma dúvida? É bom dar aula assim que todo mundo já sabe. Todo mundo é expert. Envolvimento fluídico. O obsessor envolve a vítima em seus fluídicos perispirituais, garantindo uma sintonia mental efetiva entre ambos. Ou seja, o obsessor se aproxima do obsediado e começa a induzir mentalmente situações ao qual ele quer gerar uma dificuldade para aquela pessoa, né? E aí tem todo um planejamento que provavelmente ele ou algum deles criaram para que essa obsessão acontecesse. Porque como a gente viu na parte anterior, ele primeiro vai estudar os nossos pontos fracos. E todos nós temos, indistintamente, né? Temos as partes que a gente já conseguiu superar e temos as partes que ainda a gente não conseguiu superar. Essas que a gente ainda não conseguiu superar é que são nossos pontos fracos, né? São os sentimentos ao qual a nossa emoção faz uma gangorra muito grande. Então, dependendo do que me fere, a minha vibração vai lá embaixo, porque eu fico totalmente descontrolado, ou diretamente do meu sentimento eu continuo, porque eu já consegui compreender aquele sentimento e aquilo fica muito fácil para mim, né? Mas a gente sempre tem esses altos e baixos, né? E o que a gente sempre busca dentro da doutrina espírita é essa reforma íntima, esse conhecimento de si mesmo, para que a gente consiga perceber esses sintomas, para que a gente não tenha essa variação tão grande de sentimento. Falando em variação grande de sentimento, que é o que desencadeia, né, no nosso corpo físico doenças, né, porque a gente não conseguiu superar. Então, quando eu tenho alguma situação muito séria emocionalmente que eu não consigo superar, com certeza ali na frente ela vai desencadear em algum problema físico, porque eu não consegui tratar ela enquanto ela estava no mundo espiritual, enquanto ela estava no meu perispírito, e aí depois ela acaba transcendendo para o corpo físico. Dúvidas? No caso, a gente falou que o obsessor ele encontra a pessoa num certo momento da vida dela que ela tem a vibração, né, embalada ali com o obsessor. No caso, eu tenho, vamos dizer assim, um obsessor de estimação. E eu acredito a minha primeira contato com o obsessor, né, foi com 5 anos de idade, 5 para 6 anos. E aí eu fui para uma casa espírita, não era bem espírita, né, tinha também banda junto, então eles, né, conversaram com esse obsessor e tentaram, né, que ele, né, se desviasse de mim, então, só que ele vem até hoje comigo. Então ele assim, ele me conhece melhor do que eu. Com certeza. Hoje, né, graças a Deus, eu já consigo controlar, assim, só que ele não sai de jeito nenhum. E ele diz que é um amigo meu de uma época e ele sabe o que eu gosto e o que eu não gosto. Entendeu? Ele sabe o que é bom pra mim e o que não é. E ele te ajuda nas duas partes? É aquele caso de amor, entendeu? Que eu te falei, é um amor de amizade. E ele fala assim, não, ele está indo no caminho errado, e aí ele me mostra o caminho certo, né? E não é o certo. Não é o certo. Hoje eu já aprendi né, conforme a vida foi passando, eu vi assim, pô, isso aqui vai dar certo. E aí ele voltava uns 2 passos para trás. Aí ele de novo, pô, aqui vai dar certo. E aí 2 passos para trás de novo. Entendeu? E agora eu já mapeei, já estou conseguindo, graças a Deus, né, com um negócio da moral, né, que é muito falado, já estou mudando muito isso.
E eu sinto quando ele está perto e quando ele quer tentar fazer. É isso que eu ia te perguntar, com qual frequência que tu sente ele? Tipo assim. Ela foi então pra mim. Ele mora até que eu não via quando a menina do estado ele realmente não deve. Eu mudo, só que ele ataca as crianças, entendeu? Que é o que ataca a minha paciência. E aí eu começo a ver, não, tá tudo bem, assim, são crianças, enfim. E essa é a frequência. A gente vive com as crianças o dia todo e tá sempre cutucando, querendo que eu Tu tem certeza que é o mesmo? Sim. E assim, ó, o que acontece? O que eu aprendi foi que era o Rick, que já dividiu uma experiência de vida com ele, e que eles tinham esse ritmo de vida deles. Sim. E que hoje o Leonardo não compactou mais Sim. essa reforma íntima. E quando o Léo estava em outro tipo de vida, e não era casado, não tinha certas responsabilidades, ótimo, você é um machão, ó, bora, vamos que eu vou contigo, vamos beber, vamos. Então, vamos. A partir do momento que o Leonardo casou, e a gente teve que se afastar de várias situações, de várias coisas, e a gente começou realmente, de fato, essa reforma íntima, que é extremamente dolorosa, que é aquela coisa que tu é agarradinho, né? Uma pessoa, se você quer levar pelo menos um degrauzinho nessa encarnação, você tem que passar pela reforma, não tem como. Então, a partir do momento que ele decidiu, que foi uma escolha, né? Aí esse amiguinho aí, ele não gostou das decisões dele. Esse amiguinho acha que ele não tem que fazer tantas coisas. Esse amiguinho acha que ele tem que ir lá, que ele tem que fazer isso. E aí, o Léo, ele mudava muito a questão. Às vezes eu fazia sempre me arrastava para passar de novo. Ele assim, terrível. Foi aquilo que a gente falou ali no início, né? Ele identificou que era você, né? Pesquisou todos os pontos negativos e positivos, e ele sabe como te tirar do teu, como é que é? Da tua zona de conforto, né? Porque a minha zona de conforto, eu estou estavelmente tranquilo. Aí o que ele faz? Ele mexe um pouquinho com as crianças e aí tu vai lá embaixo. E aí tu abre porta para ele chegar próximo de ti. Assim, é bem perceptível. Hoje já consigo identificar, estou começando a ficar nervoso de roupa. Então, são as coisas assim que a gente vai falando. Já. Vamos rezar, vamos botar uma frequência. A minha dúvida é assim, com 5 anos de idade, como é que eu baixei essa? Na verdade, isso a gente até comentou na aula passada, né? Até os 7, 8, 9, 10 anos de idade, geralmente é mais para os pais do que teoricamente para a criança. É o que está acontecendo exatamente contigo agora. Né? Ele vai lá, mexe com as crianças, ou seja, não faz muita coisa, mas deixa elas irritadas, né? E aí elas ficam irritadas, te tiram do sério e aí te desestruturam. Então, na verdade, não é as crianças. Ela só o calcanhar de Aquiles para conseguir te mexer contigo. E é o que acontece. Então, geralmente, nessa fase inicial da vida, geralmente é direcionado aos pais e não aos filhos. É que, na verdade, a gente vem todo junto, né, cara? A gente tá num núcleo ali que todo mundo deve um pro outro. Não é por isso que a gente... Não é por acaso que a gente vem em família. Né? Não vi porque, meu pai gostou muito de mim lá na... Ele se desdobrou, olhou para mim no plano espiritual, viu aquela maravilha, é isso que eu quero. Não. Ó, esse aqui nós vamos mandar para ti, que foi aquele que tu deu aqueles probleminhas lá em vida passada, para ver se vocês conseguem se melhorar nessa vida. Carrega, exatamente isso. Agora, então, no caso dele, ele deve, se esse espírito continua, né, trabalhando, porque ele tem, como ele disse, até que ponto ele deixa atrapalhar, ele já não deixa mais tanto, mas cabe ele tentar fazer com que esse espírito também reconheça. Eu acho que Não é educar, sabe? Mas tudo que ele Mas vai chegar um pai que a gente não vai reconhecer. Não. É que, no meu ponto de vista, o que tem que fazer agora? Né? Porque tu já sente ele,
tu já sabe a vibração dele, tu já sabe o que acontece. Tu tem que mostrar para ele, não é mostrar, deixar ele perceber que tu realmente mudou. Que tu realmente não é mais aquela pessoa que tu era ele. Ele já está fazendo isso. Não, mas o fazer Não, isso... o reconhecer e saber que ele tem que apaziguar, harmonizar, já é um começo. Sim. Mas, claro, não depende dele, depende do outro reconhecer. Sim, mas a partir do momento que ele consegue emocionalmente conseguir elevar esse pensamento e ficar aqui em cima, ele não alcança mais. E aí ele vai começar a perceber que não consigo mais e vai embora. Até ele dar uma nova queda e ele se aproxima de novo. Então, assim, às vezes a gente muda, não estou falando que é você, às vezes a gente muda na parte exterior, mas lá no fundo a gente ainda gosta daquilo. E não é errado a gente reconhecer que ainda gosta, né? O pior é tu. Na verdade, tu tem que entender que tu gosta ainda, mas que tu não quer mais. Esse não querer mais é que tem que estar muito claro dentro de ti. E às vezes esse muito claro não está muito claro. Ele está em cima e embaixo. Mas é um processo natural que todo mundo passa, né? E ele trouxe um processo de um obsessor, né? Mas todos nós temos o nosso obsessor, que somos nós mesmos. Nós mesmos somos obsessores de nós. E no meu ver, esse é o pior obsessor que nós temos. Porque a gente consegue mentir pra si mesmo, a gente não consegue mentir pro outro. E o pior não é mentir, é tu te enrolar, né? Tu cria situações para justificar aquele erro. Então, eu sempre trago o exemplo da ultrapassagem. Né? A gente começa a ultrapassar em lugar proibido, faz uma, faz duas, faz três. Daqui a pouco, de tanto fazer, aquilo vira para ti natural. Não vira mais um erro. Então, para ti é comum. Então, uma pessoa diz para ti, ultrapassar esse lugar. Aí tu vai arrumar 1 milhão de justificativa para tentar provar para ele que aquilo está certo. Mas não está. Aquilo tu está justificando para ti, tentando arrumar um meio de dizer, não, foi um simples erro, mas é um erro. Seja ele pequeno, seja ele grande. Não deixa de ser um erro. Então, a gente tem que exatamente dizer, não, é proibido, não vou fazer. Ou eu não quero mais fazer. Né? Aí está o grande dilema. Eu ainda quero? Eu ainda gosto? Eu ainda continuo fazendo? Ou eu gosto e não quero mais fazer? Esse é o divisor de águas. Né? E aí está muito certo dentro de ti o que não quer. Vai continuar? Vai. Até a hora de dizer, não, realmente ele não quer mais e vou seguir um outro caminho. Ou ele continua na casa, se transforma e segue. Ou seja, aquilo que era o teu obsessor, na verdade, é alguém que te ajudou a procurar o caminho que te fez elevar. Então, o nosso obsessor não deixa de ser um professor. De forma um pouco dolorida, mas é um professor. Porque ele te obriga, muitas vezes, a tu buscar o melhor. Ou tu continua naquela situação. Acompanhar o Leonardo, a gente sabe que acontece, vir aqui escutar alguma coisa e, de repente, por um acaso, tocar nele também. Sim. E ele querer mudar, né? Sim, também tem. Já aconteceu várias vezes, assim, tá aqui e ficar botando um monte de coisa na cabeça e assim, cara, isso que tu tá falando. Se tu quer, né, aprender alguma coisa, fica aqui. Quer ficar do meu lado, fica aqui e escuta. Se não, aí... Fica livre. Naturalidade. E já virou uma amiga, entendeu? Tá falando, É que se a gente tirar a palavra obsessor, que é um pouco pesada, né, ela fica um pouco dura, um pouco cobrada, e trocar por algo mais tranquilo, mas um pouquinho mais leve, não se torna tão pesado. Né? Porque a gente diz, porque a gente sofre. Na verdade, a gente não sofre, a gente aprende. De forma um pouco dolorida, mas é aprender. E ainda eu já sou mais assim, né? Vai diferente. Feliz amor, linda que não vai que ele vai que cuidando da minha cabeça. E ele não, mas ó, é um não, podia ter sido eu.
Esse já deu 2 passos na evolução. É só pegar o filme do Divaldo, que tem aquele obsessor que Sim. tem com ele até também 30, 40 anos. E aí, do nada, ele olha ali a filha do Divaldo, a menina que o Divaldo ajudou. E aí ele olha e fala, seguiu a vida dele. Se o Divaldo, Seguia até 50 anos. se o Divaldo levou 32 anos para o obsessor se dar conta. Mas só uma dúvida, o obsessor ele tem mais facilidade para entender uma criança? Mais facilidade. Mais Então, facilidade. hoje foi engraçado, eu fui pegar minha neta na escola, se ama loucamente. E eu vou falar, então, vinha no carro conversando, contando, deixei ela no meio da minha filha dela assim, vovó vai em casa pra gente brincar? Eu disse, não, a vovó não vai agora, a vovó vai amanhã. Ela fechou a cara, do tipo, Maria, dá a mão pra vovó? Não te dou a mão. Posso te beijar? Não. E a minha filha chegou e disse, o que foi? Vocês duas brigaram? Não, brigou comigo. Daí, porque, Maria, posso dar um beijo? Não. Posso dar um abraço? Não. Tu não gosta mais de mim? Gosto, mas não quero. Eu disse, eu vou beijar a tua mãe. Eu beijei ela, foi lá, tirou assim, jogou um beijo. Eu mandava beijo, eu fazia assim, para não pegar ela. Eu disse para a Sofia, às 10 horas, quando eu sair do centro, se ela estiver acordada, tu avisa que eu vou lá fazer as pazes. Assim, mas como ele falou da feição, eu me lembrei assim, que ela mudou a feição. Mas não é para ela, tá? É para ti, não vinha. Não, era para eu, não vinha, eu sei. Não, o espírito não é que tem alguma coisa a ver com a criança. Não, eu sei, eu entendi. Porque na hora eu já falou assim, será que eu vou? Mas eu não fui semana passada, eu estava cuidando da mãe. Mas a minha neta aqui, eu já fiquei ali, na minha cabeça já ficou um dilemazinho para onde eu vou. Porque a minha neta que lembrou, eu disse, não, depois a vovó vai por amanhã que eu estou na tua casa. Mas a pergunta foi se elas são mais sucintas. Não. Na verdade, qualquer criança tem um mundo espiritual muito aberto, né? Assim como qualquer encarnado pode chegar no ouvido da criança, falar qualquer coisa e ela tomar aquilo como verdade e confrontar você, o espírito pode estar do lado dela falando a mesma coisa. Não né? necessariamente que seja... Isso. Alguém que queria brigar contigo, que tu viesse ou te conflitar. E só utilizou ela para isso. Tanto é que daqui a pouco tu vai voltar lá, ela esqueceu, aquilo não entra mais. É muito rápido o emocional deles. É porque depois de uma certa idade é que a gente começa a trazer aquilo, né? Isso mais na parte feminina do que masculina, mas a gente começa a carregar aqueles erros e, pô, ela fez mal para mim, agora eu não gosto dela. Criança não, fez aqui, daqui a pouco já passou e assim vai. Pegando um pouco do ponto da criança, tem uma criança muito eternizada em casa, né? E já aconteceu diversas vezes a gente se preparar para dormir e ela surtar. Ela tem muito medo que a gente vá morrer. Só que, do nada, ela tem esse medo, ela chora, a gente conversa com ela, faz uma oração, a atenção dela muda. E aí eu fico perguntando, essa obsessão, porque aí, enfim, ela pode falar coisas muito pesadas, começa a nos xingar diretamente. Essa obsessão, ela é para Antonella, que é a minha irmã, ou ela é mais direcionada para a gente, para perturbar a gente, fazer a gente se preocupar? No caso de vocês, abertamente, pode falar? Para a família inteira. Para a família inteira. Vocês estão num ciclo familiar muito ligado, vocês sabem disso. A pequena é a única que está fora, bem mais fora do ciclo de vocês. Ela simplesmente, talvez, foi colocada ali para tentar apaziguar o negócio. Mas o ciclo de fogo é entre vocês três. Tua mãe e vocês duas, né? A pequena, ela veio mais para apaziguar esse negócio. Só que, como ela tem esse canal aberto, eles influenciam ela para diretamente atacar vocês. Né? Tanto é que ela fica doente
ao extremo, você fica extremamente nervosa, Seria para ela ou, né, pegaria nela para ser direcionada na gente. só para vocês. Para desestabilizar. Às vezes eles não conseguem chegar em vocês e eles utilizam ela. Tanto é que vocês veem que ela fica doente ao extremo, assim, que fica nervosa e daqui a pouco o negócio some, assim. Parece. Sim, inclusive quando acontece isso dela ficar nervosa ao extremo, nem a minha mãe nem a minha irmã conseguem contornar a situação. Então eu tenho que tirar ela, chamar ela e dizer assim, vamos fazer uma oração? Senão eu começo a puxar ela, tu não acredita em Deus, tu não acredita lá na vontade do céu, não sei o quê. E aí ela começa, eu sei que ela começa a voltar. Sim, ela corta. Aquela luz dela começa a voltar. E ela fazer assim, vamos cantar, vamos cantar. Uhum. Vamos cantar, vamos fazer uma oração. E aí eu sinto que a fisionomia dela também vai mudando. O local em si, a energia assim muda. Mas é muito isso. O início do processo é exatamente assim. E na Antonella, que é uma criança, dá pra ver direitinho as etapas acontecendo. E ela só parou de dar atenção para quem estava influenciando ela e começou a dar atenção para você. Porque a afeição é dela. Ela só ficou irritada com aquilo que está incomodando ela. Tirei a atenção daquilo, dei atenção para outra coisa, a criança esqueceu aquilo e já começa a se transformar em outra. Já aconteceu dela estar assim, eu consegui estabilizar e daqui a pouco vir de novo. E aí é o mesmo processo, até ela conseguir estabilizar mesmo. Até vocês conseguirem estabilizar. O processo não é ela, é vocês. Esse é o ponto. Vocês vão ficar num ciclo, no looping, ajudando e ajudando. Porque quando vocês ajudam ela, vocês automaticamente têm que entrar em oração junto. E aí estabiliza. Sim. E aí vocês se estabilizam de novo, ele usa ela de novo. E assim vira um ciclo. Na verdade, não é ela que precisa estabilizar, e sim vocês. É vocês três, o ciclo de vocês. O processo que ele fez. Identificar. Elas têm que fazer o processo que ele fez. Não, elas já sabem. Não, então, mas elas não. Ele sabe, ele aumenta a vibração dele para fugir daquele. Mas ele só faz isso. Não, mas ele só faz isso depois de ficar nervoso. Depois que aconteceu. É porque começa muito sutil. As coisas começam muito sutis. Tá aqui, aí a criança veio e te incomodou um pouquinho, aí aconteceu outra coisa, aí a esposa falou alguma coisa, tu interpretou diferente, tu já retrucou e assim vai subindo, vai subindo, vai subindo. Daqui a pouco alguém saiu fora. Peraí, eu tô ficando realmente estressado. Ó. Aí ele fica fechado. Aí o que acontece? O amigo vem e vai. Então, seja mal contigo. Aí eu vou lá no Ana Clínica. Por que você não fala assim? Por que eu te fiz? Por que faz assim comigo? Por que tu tá certo? Por que tu tá... Quem é que se grita? Agora, se eu vejo ele fechado, você tem que estar com a briga interna para ele levar a expressão. Se ele vai escutar música, vai jogar uma partida, ele vai trabalhar em alguma coisa para tirar o pensamento dele. Se eu vejo que ele está fazendo isso, por mais que eu fique sai fora, porque senão. Só que isso, gente, é isso que eu te digo. Aí tá mesmo coisa, tá achando forma de se estabilizar. Sim. Mas elas, para elas se estabilizar, precisa a pequena. Não. Porque daí elas param de fazer oração, entendeu? Não, mas é isso que eu quero dizer. Por exemplo, assim, a Antonella, como ela diz, surta, né? Enfim, e aí é um momento que elas param e fazem uma oração. Que não é complexo, porque tem 3 pessoas envolvidas num ciclo. Quando 2 pessoas aceitam e a terceira pessoa não aceita, não tem como tu ter 100% de resultado. Então é um processo muito lento. É muito lento e ele é muito, como ela falou, ele é muito sutil. Hoje eu faço a mesma coisa que ele. Às vezes eu tenho instabilidade de humor variável durante o dia. Então, às vezes eu estou muito irritada do nada e eu digo, gente, por que eu estou irritada? Não aconteceu nada. O que é que eu faço? Eu me fecho. Eu não quero falar com ninguém. Então, por quê? Porque eu preciso, de alguma forma, sair daquela vibração. E aí tem uma terceira pessoa que não frequenta, que não estuda, que não trabalha, etc. Fica difícil, porque aquela terceira pessoa, ela fica ali assim, ó. Tá, mas por que tu tá indo? Por que tá acontecendo isso? Tipo assim, não devia ser. Então é muito mais complexo do que só elevar a vibração quando tem alguém que não eleva a vibração junto e faz parte desse ciclo, desse fogo cruzado. Só que esse é exatamente o exercício.
Ela te cutucar e tu continuar neutro. E eu Com certeza. O que eu já Muito falo, difícil. afirmo aqui a importância de trazer as crianças para o evangelho. Muito. A importância de vocês estarem aqui e fazer o evangelho lá. O evangelho do lar ajuda muito. Sozinha, só vocês. E sua mãe. Foi algo que a gente adotou recentemente, que a terceira pessoa Já nota a diferença. Né? Ela não participa. Então ela fica. Ela fica reclusa, né? Ela fica reclusa. Mas em algum momento ela vai Sim, ela fica reclusa no quarto. E antes a gente pressionava muito. Tem que isso, tem que aquilo, e puxa a orelha e briga. E era um pandemônio dentro de casa. Teve uma hora que o Cleiton falou pra gente deixa as coisas. Faço. Sozinho. Ele falou, deixa fazer. E aí, ele falou, deixa. E aí a gente se reúne quem quer, né? Eu, a minha mãe, a Antonella, que adora, e o meu namorado, e ela fica no quarto. Eu ia dizer, por exemplo, a Antonella da evangelização mudou ela nunca expressou qualquer atitude de raiva, de descontentamento, de nada. Ela é uma E outra ela tem criança, palavras que às vezes a gente olha assim, a gente se olha tipo... A Antonella tem Antonella tem um ser tão sábio dela, que às vezes ela me dá uma aula e eu preciso estar tudo. É isso aí. Na evangelização a gente... É que, na verdade, quando a gente obriga alguém a fazer o que não quer, a gente está infringindo o livre-arbítrio daquela pessoa. Então, eu querer fazer o evangelho é duas coisas separadas. Uma coisa não procede com a outra. Porque assim, eu quero fazer o evangelho no lar para apaziguar a situação. Mas eu obrigo você a participar. Ah, mas como assim? Eu quero apaziguar e obrigo você. Eu não tenho direito de obrigar ninguém a fazer o que ela não quer. Se eu quero fazer o evangelho no lar, eu vou fazer. Se as outras pessoas quiserem participar, vão participar. Se não... E ela está recebendo tanto quanto... Dentro da capacidade que ela tem de receber, sim. É natural, faz parte do processo. Né? Com certeza, tem que respeitar. Ela também ela vai atrás quando está no sofrimento. E ela não procura. Hoje em dia, nem o sofrimento ela Só que assim, eu fico aceitando que ela desde há um tempo dela. Exatamente. No início dela, ela sempre procura. Eu ajudo, sempre estou ajudando ela. Eu não posso obrigar ela. A minha, hoje em dia, ela tem isso. Hoje em dia, nem com sofrimento ela tem. Mas hoje, eu faço bem, né? Obrigada. Hoje ela quer um abraço, quer. Eu tenho que já super bem. E ela vem aqui, eu estou com saudade de ti, eu preciso acreditar que me faz bem. Hoje em dia, ela volta. E aí, no caso delas, tem as 13 as ramificações que tem junto na família. Então, é um maravilhoso processo que elas têm que aprender e passar nessa vida. Mas é! Analisando... Não, agora a gente vai puxar outra coisa porque é interessante. Vamos analisar sendo frios. Né? Se ela não estivesse passando por essa turbulência toda, com absoluta certeza elas estavam num caminho totalmente fora. Ia ser mais uma reencarnação. Além de uma reencarnação perdida, eu criei mais um débito enorme para juntar lá no meu saldo, porque o meu saldo já está negativo, está lá em cima. Né? E aí eu fiz ele mais para cima ainda. Então, é doloroso? É. Mas eu vou bater muita coisa de lá. Eu vou melhorar. A minha vida seguinte vai ser bem melhor do que essa. Se a gente pensar por esse ponto. Ah, vai ser doloroso? Infelizmente vai, porque a gente muitas vezes só aprende na base da dor. Infelizmente é assim. Deus não criou nenhum de nós, tá? Isso é lei. Deus não criou nenhum de nós para sofrer. Só que Ele criou leis que têm que ser seguidas. Se você foge da lei, é uma consequência. Essa consequência muitas vezes são muito dolorosas, ao ponto de a gente não conseguir suportar nessa existência e às vezes dar cabo da própria vida. Esse assim, o extremo do extremo. Aí a gente não consegue mais suportar nessa vida.
e acha que tirando a vida vai sanar. Ou seja, eu criei um outro débito na vida seguinte. E assim, quando que eu vou dar esse loop e voltar? Eu vou continuar sofrendo? Até quando que eu vou querer sofrer? Porque só piora. É ladeira abaixo. Cada situação pior vai ser mais difícil, e mais difícil, e mais difícil, ao ponto que seja quase insuportável. Só de estar no outro lado e pensar em reencarnar e passar por tudo aquilo, já é um problema de querer voltar. Então, assim, no ponto, pensando friamente, é a melhor reencarnação que ela está tendo. Se ela conseguir absorver tudo que ela tem que absorver e transformar nessa vida, vai ser algo muito bom. Marcos? Tudo que aqui foi dito é válido, né? A gente tem que entrar numa fase de evolução de aprendizado. Mas não devemos esquecer também que as nossas falhas, a gente muitas vezes culpa os espíritos. Sim. Então, nesse caso, da qual eu estava ouvindo, os dois casos, eu cheguei a entrar em ordem e aonde não deveria, mas foi, e retornei. E a gente tem muita falha nesse sentido, porque a gente Com certeza. vai buscar na criança, vai buscar no parceiro, na mãe, no pai, falhas que a gente tem e não consegue se expor diante daquilo ali e vai culpa muitas vezes do espírito. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Sim. O obsessor, muitas vezes, boa parte dele, não está ali só para cobrar, para nos ensinar e mostrar naquela irritação. Você tem que pedir desculpa lá atrás. Você desculpa lá atrás. Então, vamos parar de culpar os espíritos de tudo. A gente costuma dizer na doutrina que a gente gosta de terceirizar os problemas. Não. Meu problema é fulano e tal. Eu só estou nessa situação por causa de ciclano, beltrano. Oi? É que um agente de trânsito que multou passando no carro proibido. E o flagelo, esse flagelo, que eu uso muito essa palavra, esse flagelo espiritual, a gente tem que ter muito cuidado. Sim. Se a gente não tiver cuidado, só olhar para o lado espiritual, só olhar para o espiritual, a gente vai se tornar um flagelo. Sim. Então tem que ter bastante cuidado com isso, para olhar mais para a gente, né? Se autoanalisar, esquecer, né? Um pouquinho, eu sempre digo, vamos esquecer um pouquinho o lado espiritual e olhar para a gente. Olhar o que realmente está acontecendo. E às vezes, boa parte não tem nada a ver com o espiritual, e sim a parte material. Aí tem aquela parte que a gente falou de não mentir que a gente sente. Exatamente. Não esconder que a gente se irrita de verdade com isso, né? E aí vem aquela parte do horrível, nem sempre é o professor, eu também estou botando lenha ali. Exatamente. O seu César batia muito nessa tecla, né? Ele dizia: maioria, 90%, não é obsessor, é auto-obsessão. É você mentindo para você mesmo e continuando a fazer errado e querendo botar a culpa em alguém. Não, só continua a beber porque ele está aqui enchendo. Não inventa história. Tu que está pegando o copo na mão e vivendo. Antes de começar essa aula de discussão, eu vim aqui e tudo. Mas a culpa dele está aqui do meu lado. Agora eu entendo que se não fosse ele, eu não estaria aqui aprendendo tudo isso aqui e evoluindo. Eu já estou até agradecendo ele, obrigado por estar aqui. Por isso é que eu digo que é mais um processo. Esse é o lado correto. Não. Esse. Não, mas assim, se a gente for pegar o histórico, porque assim, vocês estão olhando só essa encarnação, né? E aí. Não, mas assim, a gente olha como. Não, mas ele está sendo culpado. Mas quem começou isso lá atrás? Há quantas reencarnações isso começou? Quem foi que deu o primeiro passo de incomodar o outro? E aí no final a gente vai. Assim, mas o culpado fui eu. Só que independente de quem foi o culpado, alguém precisa terminar. Senão esse loop nunca acaba. Nunca acaba, nunca acaba. Eu olho para o obsessor e falo, né, podia ser eu.
Porque eu sei que eu fiz em algumas outras vidas que foi me mostrado assim ao acaso, e eu sei o que eu fiz, e eu realmente eu poderia estar nisso. E eu recebi essa oportunidade não por livre e espontânea vontade, mas por livre e espontânea pressão. Vai agora ou vai ser mais dolorido ainda. e aí já me falaram isso também, que eu estou devendo até o fundo das calças. Então eu aprendo na dor, né? E pelo amor no vinho. Deixa a coisa leve, né? Mas é assim também, no caso dela, no meu caso, também, essas crianças que vêm estão tentando acertar isso que a gente não conseguiu nessa vida. Sim, vem para ajudar. O Nazareno me acompanha muito. Eu e a minha filha é igual dois bichos. Eu saía de casa, eu saía de casa para não matar no pau. E vice-versa. Assim, eu já tinha insistido, eu dizia, nessa vida, eu dizia para ela, tem outra vida para nós juntos, essa não deu. É por isso que as três sozinhas ela não lhe dá conta. Então, assim, bota alguém aqui para melhorar o negócio, para ficar um pouquinho mais doce, não ficar tão salgado. Nessa vida. E ela se matar deixando que ela saiu de casa. Ela deixou. Que a gente ia acabar, ela saiu de casa um belo dia, eu não sabia, eu cheguei, minha filha não estava, não sabia onde morava, não sabia nada. E saiu. E ficamos 5 meses sem se falar. Nossa. Ela mandava mensagem e eu não respondia. Eu dizia, não, para mim eu não tenho mais filha. E quando ela engravidou, ela já me falou. Ela, a primeira coisa que mandou mensagem, mandou ultrassom, mandou coração do neném, e foi, e assim, eu disse assim, quando essa criança nascer, ela não vai deixar nenhum ver. Eu tinha isso na minha cabeça, não vai. E quando a Maria Laura nasceu, foi assim, ela arrumou tudo, uma mãe e uma filha que não se dava. E isso começa, a pequena, começou na adolescência, que começou, porque pequena era, talvez ela me respeitava, não sei explicar, mas a gente se dava. E depois na adolescência ficou até 30 anos. Pensa, dos 13 até os 30 anos dela, mãe e filha querendo uma comer o fígado da outra. É por isso que eu digo, bota uma criança que... É por isso que a gente vem em família. Quando a gente veio em família, não é por acaso. Não, a gente deixa só tá entendeu? Mas ela ameniza, ela tá velocidade. Vai melhorar, pode ter certeza. Pode ter certeza. Seguindo os sintomas ali, aconteceu a localização, o obsessor localizou, houve o influenciamento, aquela toda parte de reconhecimento, e começou a influenciar. E aí depois ele começa com os pensamentos hipnóticos. O obsessor envia pensamentos repetitivos à mente da vítima, que os assimila e reflete, deixando-se dominar por ideias intrusas, ou seja, ideias de terceiro. Eu não queria fazer aquilo, mas de tanto ele falar, aquele meu lado que ainda gosta veio à tona, porque não é culpa dele, eu deixei, eu permiti. Então, aquele meu lado que eu ainda gosto, que não quero, veio à tona, falou mais alto e eu acabei fazendo. Isso acontece muito com quem muitas vezes vai tirar da vida? Não, isso acontece com obsessões bastante sérias, né? Que não é o caso de muitos de nós, acredito. Não temos na casa as obsessões tão severas ao ponto de levar a pessoa quase à loucura. E aí a gente divide, porque a gente já trabalhou aqui sobre isso, mas só para ficar claro, nós temos obsessão simples, fascinação e subjugação. Obsessão simples é essa que a maioria, o espírito vem ali, fala uma coisa, outra, sai, outra. Né? A fascinação, ele tenta criar ilusões hipnóticas dentro de ti para te influenciar aquilo. Agora, quando eu caio na fascinação, eu acho que eu sou certo, eu estou perfeito. Eu sou a pessoa perfeita, todo mundo está errado, porque ele induz a mim aquela ideia. Né? Então, assim, vamos dizer que ele me induziu a seguir
na religião espírita. Eu ia pegar outra religião, mas vamos trazer para cá para não criar conflito. E eu viro um fascinado da doutrina espírita. E quero provar para todo mundo que eles estão errados. Então eu tenho que ir lá na igreja e dizer, você está errada, você tem que seguir isso, porque esse é o caminho certo. Aí eu entro num processo de fascinação. Porque que direito que eu tenho de querer que a outra pessoa siga aquilo que eu estou fazendo? Se todos nós nesse mundo não chegamos à perfeição, significa que todos nós ainda estamos equivocados em alguma coisa. Então não tem ninguém perfeito para dizer que tu precisa me seguir porque eu estou certo. Se eu tenho falhas, se eu tenho erro. Então teria que ser alguém puro, né? Alguém que já passou por tudo, vir aqui e dizer, não, tu me segue porque esse é o caminho certo. Como a gente não tem essas pessoas, a gente precisa ser livre para escolher o caminho que quer seguir. Então eu quero seguir na doutrina espírita, o outro quer seguir na doutrina católica, o outro quer seguir na Umbanda, o outro quer seguir na evangélica, e assim cada um segue o seu caminho. Tem algum erro? Não. Todas elas vão nos levar à evolução, se assim nós quisermos. Se assim a gente não arrumar, como o Marcos falou, desculpa, querer botar desculpa nos outros. Se a gente quiser, dentro de qualquer religião, buscar o sentido ao qual ela te traz, que é a elevação, né? Seja ela através daqueles dogmas ou daqueles outros, mas a parte essencial, e que na maioria das religiões acredita, né, são os mandamentos que Jesus trouxe. E o principal que a gente traz, que a gente bate muito aqui, é aquele que Jesus disse, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se qualquer um nesse planeta conseguisse fazer isso, já dava um salto absurdo. Porque se eu não vou fazer para ela aquilo que ela não quer que faça para mim, com certeza o meu tratamento com ela vai ser muito bom, porque eu quero que ela retribua da mesma forma, né? Mas eu quero, muitas vezes o que acontece? Não, eu quero que tu me trate bem e respeite eu te dando com os dois pés. Mas tu tem que me tratar bem. Tá, mas que equilíbrio é esse? O que eu estou dando para receber? Não estou dando nada, mas eu quero receber. Geralmente é assim, a gente só quer receber. A gente não quer dar nada em troca. Então precisa ter essa troca. Dúvidas? Complementações? Já vou passar. Tem muito a ver, né, que é algo que bateu na minha mente agora, que eu vou comentar, quando nós estamos num processo obsessivo, que nós temos um obsessor que nos acompanha já há muito tempo, né? E mesmo a gente buscando a evolução, buscando entendimento, buscando se melhorar, e pode acontecer desse obsessor escolher e optar por seguir ao longo da minha vida, até o fim dela, certo? Sim. E nesse caso, a responsabilidade seria de ambos ainda, mesmo eu tentando, mesmo eu buscando ajuda, mesmo eu buscando me melhorar essa situação. Cada um. Depois, no meu desencarne, ele segue lá nessa obsessão? Depende de como é que tu saiu daqui. Que nível evolutivo que tu conseguiu chegar. Porque assim, a gente precisa nessa encarnação começar a ter um equilíbrio emocional ao ponto de ele não conseguir chegar próximo de ti. Se tu lá perto do desencarne conseguiu chegar nesse nível, quando tu passar para o outro lado tu vai estar num nível melhor, então ele não vai conseguir chegar. Né? Então depende muito do quanto eu estou buscando me melhorar. Mas ele pode seguir até o meu desencarne, ele pode escolher, ele pode ficar ali. É um direito. Sim. É um direito nosso. Qualquer um de nós pode seguir qualquer pessoa a vida inteira. É um direito. Não depende do obsessor, isso depende de nós. De nós, exatamente. Vai ser sempre nós. Ah, mas o obsessor é teimoso. Mas o que eu sou? Eu estou junto. Se ele está junto de mim, é justamente porque eu sou um espelho. E ele me conhece, ele sabe o que eu faço, o que eu não faço. Então, ele aproveita justamente dessas situações. E daí está sempre ali, presente. Mas como que eu não consigo sair disso?
Não consegue porque eu não me melhoro. Eu não uso de uma atitude firme para sair dessa situação. Porque quando eu uso dessa atitude firme, ele me alcança mais. E aí nós temos um outro... Ele vai te procurar em outro momento? Vai. Só que essa atitude firme precisa do quê? Só um pouco. Sim, sim. Ela precisa de perdão. Sabe? Não, mas eu não tenho nada contra ele. Não, precisa de perdão. Porque no momento ou outro que ele te pega, você se revolta, enquanto você estiver se revoltando para ele. Então, por mais que eu ache que eu me melhorei o suficiente, a minha sintonia com ele em algum momento ainda não foi suficiente, ela ainda vai. Porque assim, ele vai te jogar isso. Aqui no mundo, onde a gente está, tem tantos atrativos que a gente gosta. Essas são as iscas. Daí ele joga a isca. Então eu posso estar tentando me melhorar, mas ele jogou uma isca lá e é o peixe. Entendeu? Então é nesse sentido. Já foi falado há pouco que você tem que olhar vai ter que olhar para os gostar da gente, a gente tem que olhar aqui naquilo que a gente gosta e dizer assim, eu gosto muito disso, mas isso já não posso mais. Sabe? Claro, isso é uma coisa muito clara. Tem que se reconhecer isso. Daí sim, porque daí eu não carrego o peso de dizer assim, não faço mais isso aí não. Mas basta jogar a isca e eu fico bem, bem doido. O que é eu ficar bem doido? É abrir os portais. Abrir os portais e entra tranquilamente, pronto. Daí eu continuo no processo, tanto no processo obsessivo quanto nessa hipnose. Sempre assim. Então é isso aí que a gente precisa ter em mente, que não é eles. Eles vêm para fazer o quê? Quando a gente está trabalhando aqui, a gente vê, você está aqui junto com a irmã aqui, não sei o quê. Então, não estou fazendo nada. Eu estou aqui, aproveita. E a gente tem que entender que, como a gente está num processo evolutivo, a gente não consegue dar um passo maior do que a perna. Muitas vezes diz, mas eu vou sofrer a vida inteira. Na verdade, tem tantos sentimentos escondidos dentro de mim que não são abertos que eu nem imagino. Porque se eu abrir, eu não suporto nessa existência. Então eles vão dar um sentimento mais ou menos que tu suporte. Aí tu vai levar um tempo grande ou não para superar, para depois tu chegar no outro sentimento que é um pouquinho maior, um outro sentimento, até que eu chegue no sentimento principal que era dessa existência. Não é o sentimento para resolver tudo? Não. É o sentimento para resolver essa existência. Porque não vai ser numa que a gente vai resolver. Então, se eles começarem, e vamos supor que eu tenha 5 sentimentos para resolver nessa existência. Então eu nasci, cheguei na minha puberdade ali, ele disse, abre os 5 sentimentos. Não vou aguentar, vai acabando de se matar logo em seguida. Então o que faz? Pega esse sentimento e vai abrindo naturalmente. Geralmente acontece lá na puberdade, lá quando está aumentando namorada, relacionamento, aí acabou o relacionamento, aí tem todos os sentimentos que traz por trás daquilo, e aí embutido daquilo tem a família, embutido daquilo tem as responsabilidades que começam a aparecer, e tudo isso são aprendizados que a gente precisa ter. Então, é uma dose, depois outra dose, até que a gente consiga chegar. E aí, quanto tempo leva de um ao outro? Não sei, o tempo é nosso. Pode ser curto ou pode ser longo, depende do que eu estou fazendo, do que eu estou buscando, exatamente como o Nazareno falou, para conseguir me libertar disso. A última colocação dela. Dentro disso que a Maria falou, né, do desencarne, se ele fica ou não, eu recentemente fiz um atendimento em que o irmão estava no hospital, ciente de que tinha morrido. E aí ele dizia que ele via uma luz dentro do quarto e que do lado da porta, assim, para fora, tinha muita escuridão e tinha os espíritos lá querendo pegar ele, e ele não saiu de dentro do quarto do hospital com medo de eles pegarem ele. Assim, pelo que eu senti, o irmão, a gente não sabe como é que foi o processo ali dele até chegar ao desencarne, mas eu não senti nada que fosse algo, o irmão, uma carga ou uma dificuldade assim, muito grande que
né, em relação à obsessão, mas ele não queria sair de lá e ele pedia pelo amor de Deus, me tira daqui, mas não deixa ele me pegar, porque você não deixou voltar para lugar nenhum. É isso que acontece. E aí, eu vou para o umbral ou não vou? Depende do estado emocional que sai daqui. Tudo vai depender de como você vai estar lá na fase final. Essa fase final é quando? Pode ser amanhã, pode ser depois de manhã, pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 10, a 20. No caso, o umbral dele pode ter sido ficar dentro do quarto de hospital. Porque ele não queria sair de lá, eu não sei Umbral. quanto tempo ficou lá, mas ele não queria sair de lá no estado de consciência, né? Sim, umbral, exatamente. O umbral nada mais é do que o estado de consciência. Então, o meu umbral pode estar sendo aqui agora, né? Ou pode não estar sendo, depende o que eu estou fazendo da minha vida para me melhorar. E sobre o assunto que eu falei hoje, agora, amanhã, por isso que a gente busca. Procure o mais breve possível. Porque nenhum de nós sabe se vai sair hoje do portão encarnado ou não. Ninguém de nós sabe o que vai acontecer daqui a 5, 10 minutos, 20. Isso é óbvio, ninguém de nós sabe. E pode acontecer com qualquer um de nós. A gente vê casos que a pessoa estava bem de uma hora para outra, simplesmente desencarnou, né? Então, por isso que a gente traz para cada um buscar dentro de si essa evolução e esse conhecimento. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Temos 1 minuto. A gente andou pouco, era para terminar o capítulo hoje. Mais alguma colocação? Tudo certo então com essa parte? Então, na próxima a gente vai falar das consequências da obsessão. O que ela traz de consequência? Que é outro ponto bastante interessante também. Mais 2 aulas, nada? Essa é a próxima. Isso é rápido, todo mundo já sabe? A primeira parte rapidinho, a segunda é que entrancou, né? Desligou.